Preste atenção no que acontece com a sua mente quando você interrompe o que vinha sustentando. Existe um padrão silencioso que explica por que tanta gente se esforça, tenta mudar, começa com força e ainda assim termina sempre no mesmo lugar. Não é falta de capacidade, não é azar, não é o mundo conspirando contra você. É algo mais simples e por isso mesmo mais perigoso. A sua mente não sustenta o novo estado quando você para. Ela não fica neutra, ela retorna. E retorna exatamente para o padrão antigo que estava confortável antes da tentativa de mudança. Repare como isso aparece na vida real. A pessoa decide focar mais, organizar melhor o dinheiro, pensar com mais clareza, agir com mais disciplina. Nos primeiros dias existe energia, existe vontade, existe sensação de avanço, mas basta uma pausa, um deslize, um só hoje, e tudo começa a escorrer de volta. O pensamento antigo reaparece. As justificativas voltam. A sensação de travamento se instala de novo, como se nada tivesse sido feito. Isso não é coincidência, é funcionamento mental. Napoleon Hill ensinava que a mente funciona por hábito, não por intenção. Ele chamava isso de padrões mentais dominantes. A intenção até pode acender o movimento, mas é o padrão que decide para onde a mente retorna quando o esforço consciente diminui. Enquanto o novo padrão não é consolidado, o antigo permanece como padrão de segurança. E segurança, para a mente, sempre vence lógica. Observe como isso explica o esforço sem resultado. Você não está falhando porque não sabe o que fazer. Você está falhando porque para cedo demais, mesmo achando que não parou. Parar nem sempre é abandonar tudo. Às vezes é só relaxar a vigilância interna. Às vezes é voltar a pensar do jeito antigo por alguns minutos. E é aí que o padrão antigo reassume o comando. E a Bíblia confirma esse mecanismo quando diz, Provérbios 23:7, porque assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Não diz como ele pensa quando está motivado. Diz como ele pensa. O pensamento habitual, não o eventual, é o que define a direção da vida. Jesus reforça isso quando fala em Marcos 11:24 sobre crer como se já tivesse recebido. Não é um ato isolado de fé, é um estado sustentado. Agora, perceba algo importante. Quase ninguém te explica que parar não é neutro. A maioria acha que parar é apenas descansar, pausar, respirar. Mas mentalmente parar é regressão, enquanto o novo padrão ainda não se enraizou. Napoleon Hill alertava que hábitos mentais fracos são substituídos apenas por hábitos mentais mais fortes, nunca pelo vazio. Não existe vácuo psicológico. Se você não sustenta conscientemente o novo, o velho ocupa o espaço. É por isso que tanta gente sente que está sempre recomeçando do zero. Não está. Está apenas voltando ao ponto conhecido porque nunca ficou tempo suficiente no desconforto do novo padrão. A mente ama o conhecido mesmo que ele doa. O conhecido dá previsibilidade, e previsibilidade é confundida com segurança. Note como isso aparece no travamento financeiro. A pessoa começa a pensar diferente sobre dinheiro, tenta agir com mais consciência, mas basta um período de incerteza, uma frustração ou um cansaço emocional, e ela volta a gastar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito. Não é falta de informação, é falta de sustentação mental. Quase ninguém percebe esse ponto, e isso custa anos de vida, porque toda vez que você para, mesmo achando que está só descansando, sua mente entende como autorização para voltar ao padrão antigo. E ela faz isso com eficiência, sem barulho, sem aviso. Agora que isso está claro, faz sentido assumir uma posição diferente. Antes de continuar, escreva agora nos comentários:
Eu não vou mais interromper o meu padrão consciente. Esse gesto não é simbólico. Quando você escreve isso, você força sua mente a registrar uma decisão pública, ainda que silenciosa. Napoleon Hill falava sobre o poder do compromisso declarado como forma de fixar uma ideia no subconsciente. A Bíblia reforça isso em Romanos 10:10, quando fala sobre crer com o coração e confessar com a boca. Não é misticismo, é estrutura mental. Volte ao ponto central. O problema nunca foi começar. O problema sempre foi parar cedo demais. E parar cedo demais não acontece porque você decide parar. Acontece porque você subestima o poder do padrão antigo. Você acha que ele já foi enfraquecido o suficiente, quando, na verdade, ele só estava quieto, esperando a primeira brecha. Entenda isso com clareza. O padrão antigo não desaparece quando você decide mudar. Ele só perde força quando é consistentemente ignorado e substituído. Napoleon Hill dizia que pensamentos repetidos se transformam em hábitos e hábitos se transformam em caráter. Enquanto o novo pensamento não vira hábito, o antigo continua sendo o caminho automático. Repare como a mente tenta negociar. Ela diz que você pode relaxar só hoje, que já fez o suficiente, que não precisa estar tão atento. Essa voz não é você. É o padrão antigo tentando sobreviver. Ele não precisa vencer sempre, ele só precisa que você pare uma vez. É aqui que a maioria cai. Não por fraqueza, mas por ingenuidade. Porque ninguém ensinou que constância não é intensidade. É continuidade sem interrupção. A mente não respeita promessas, ela respeita repetição. A Bíblia confirma isso quando diz em Gálatas 6:9 sobre não se cansar de fazer o bem, porque a colheita vem no tempo certo. Não é um conselho moral, é uma lei de processo. Cansar, nesse contexto, é parar, e parar interrompe a consolidação. Jesus ensinava em parábolas que o reino se estabelece como uma semente que cresce continuamente. Não é plantada hoje e colhida amanhã, é sustentada todos os dias. Marcos 4 fala disso com clareza. O crescimento acontece enquanto ninguém está olhando, mas só acontece se a semente não for abandonada. Agora, perceba a consequência prática disso. O que você precisa fazer não é algo novo. É parar de parar. É manter o padrão consciente mesmo quando não há emoção, mesmo quando não há resultado visível, mesmo quando parece repetitivo. O padrão novo só se torna automático depois de atravessar um período em que ele é artificial e desconfortável. Napoleon Hill chamava isso de fase crítica da formação do hábito. É o ponto em que a maioria desiste porque não vê retorno imediato. Mas é exatamente aí que o padrão antigo começa a perder força de verdade. Quem para nesse ponto retorna. Quem sustenta, atravessa. Esse entendimento muda tudo, porque agora você não interpreta mais o cansaço como sinal de erro. Você interpreta como sinal de transição e não negocia com ele. Pouca gente age assim. A maioria vive em ciclos. Começa, para, volta, se frustra. Agora que você enxerga o mecanismo, não dá mais para fingir que não sabe. Existe um custo invisível em continuar interrompendo. Cada retorno ao padrão antigo reforça a ideia de que mudar é difícil. E essa crença vira mais um hábito. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que ainda estão presas exatamente nesse ciclo de começar e parar. Isso não é vaidade. O algoritmo reage a sinais claros de valor. E esse tipo de clareza precisa alcançar quem ainda acha que o problema é falta de motivação, quando, na verdade, é falta de sustentação. Continue observando sua própria mente enquanto escuta. Repare como ela tenta concordar rápido demais e seguir em frente. Esse também é um padrão antigo. Aqui, o trabalho é permanecer, sustentar, não interromper.
O novo padrão começa exatamente onde a maioria decide parar. Observe como a sua mente reage quando não há estímulo externo sustentando o movimento. Depois que você entende que parar nunca é neutro, começa a ficar mais claro porque a mente resiste tanto à continuidade silenciosa. O padrão antigo não depende de motivação, aplauso ou resultado. Ele só precisa de repetição passada. Já o padrão novo exige presença consciente enquanto ainda não virou automático. E é exatamente nesse intervalo que a maioria se perde. Repare como o cansaço mental aparece sem aviso. Não é um cansaço físico. É uma sensação de tanto faz, de depois eu continuo, de não preciso estar tão atento agora. Napoleon Hill ensinava que a mente foge naturalmente do esforço prolongado quando não há recompensa imediata. Ele dizia que o maior inimigo da autodisciplina não é a dor, é a ausência de prazer rápido. Quando o prazer some, a mente tenta voltar para onde ele já existia, mesmo que fosse um prazer misturado com frustração. É aqui que o padrão antigo se apresenta como descanso. Mas não é descanso, é rendição disfarçada. A mente aprende que basta esperar você baixar a guarda para reassumir o controle. E quanto mais vezes isso acontece, mais rápido ela retorna. Por isso parece que a cada tentativa, tudo volta ainda mais forte. Não é impressão, é reforço neural. A Bíblia descreve esse processo de forma direta quando diz, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar-se é voltar à forma anterior. Renovar exige continuidade. Não existe renovação por interrupções frequentes. Existe apenas esforço desperdiçado. Entenda isso sem suavizar. Você não está lutando contra circunstâncias externas. Está lidando com um sistema interno treinado por anos. Napoleon Hill chamava isso de inércia mental, um estado em que a mente prefere manter o que já conhece a investir energia em algo que ainda não provou retorno. A inércia não se vence com força pontual, se vence com direção mantida. Observe como pessoas bem-sucedidas pensam diferente nesse ponto. Elas não interpretam a queda de emoção como sinal para parar. Interpretam como sinal de que estão exatamente no ponto certo. Hill reforçava que todo avanço significativo passa por um período em que o entusiasmo desaparece antes dos resultados aparecerem. Quem não entende isso, abandona no momento mais estratégico. Jesus ensinava esse princípio quando falava sobre construir a casa sobre a rocha em Mateus 7. A casa só se prova firme quando a tempestade vem. Enquanto está tudo calmo, qualquer base parece suficiente. A tempestade, nesse contexto, é a ausência de estímulo. É o dia comum. É a rotina sem glamour. É ali que o padrão se define. Agora, repare na consequência prática disso para a sua vida financeira, emocional e mental. Enquanto você depende de estímulo para continuar, você não dirige sua mente, você reage a ela. E quem reage vive em ciclos, não em progresso. Napoleon Hill era direto ao afirmar que a mente indisciplinada nunca produz riqueza estável, apenas picos seguidos de quedas. Quase ninguém percebe que constância não é fazer muito, é não interromper. É manter o mesmo padrão de pensamento mesmo quando parece desnecessário, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Esse é o ponto onde o padrão novo começa a se tornar dominante. Pouca gente aceita isso porque exige responsabilidade contínua. Não existe mais desculpa confortável. Agora que você vê o mecanismo, não pode mais fingir que é falta de sorte ou de tempo. Existe um custo invisível em voltar sempre ao padrão antigo. A sua mente aprende que você não sustenta decisões.
E essa crença contamina todas as áreas. Napoleon Hill alertava que a autoconfiança não nasce de afirmações, mas de decisões mantidas. Cada vez que você sustenta um padrão consciente, apesar do desconforto, sua mente registra a autoridade. Cada vez que você interrompe, registra dúvida. Ao longo do tempo, isso vira identidade. A Bíblia confirma isso em Tiago 1:8, ao falar do homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Não é uma crítica moral, é uma descrição funcional. Mente dividida não sustenta direção. Ela começa e para, e se cansa sem sair do lugar. Agora note algo importante. A maioria das pessoas ao seu redor vive exatamente assim. Elas normalizaram o ciclo de empolgação e abandono. Por isso, quando você decide sustentar, parece exagero, parece rigidez, parece esforço desnecessário. Mas isso é apenas o contraste entre quem dirige a mente e quem é dirigido por ela. Antes de seguir, escreva agora nos comentários: eu sustento minhas decisões mesmo sem estímulo. Esse ato não é sobre o comentário em si, é sobre consolidar internamente uma posição. Napoleon Hill falava que a decisão firme, quando repetida e afirmada, começa a reorganizar o subconsciente. A Bíblia reforça, em Provérbios 16:3, sobre confiar as obras ao Senhor para que os pensamentos sejam estabelecidos. Estabelecer é fixar, não alternar. Continue observando sua mente. Repare como ela tenta correr para a próxima ideia, para a próxima promessa, para a próxima técnica. Esse impulso também é fuga. Aqui, o treino é permanecer no mesmo ponto até que ele se torne sólido. O padrão novo não precisa de novidade, precisa de repetição consciente. Jesus falava sobre isso quando dizia que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino, em Lucas 9:62. Olhar para trás nesse contexto é retornar mentalmente ao padrão antigo. Não é pecado. É perda de direção. Agora, faça sentido disso tudo na prática diária. Quando você sentir vontade de parar, de relaxar a vigilância, de dar um tempo, não discuta com a mente, apenas não obedeça. Continue no mesmo padrão de pensamento. Continue se observando. Continue escolhendo conscientemente. É assim que o padrão antigo começa a enfraquecer de verdade. Napoleon Hill insistia que a mente aprende mais com o que você faz repetidamente do que com o que você entende intelectualmente. Entender não muda padrão, sustentar muda. É por isso que tanta gente entende tudo e muda nada. Poucos estão dispostos a atravessar essa fase. A maioria desiste exatamente quando o velho padrão começa a perder força. Agora que você sabe disso, a escolha fica clara. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de interromper. Esse like sinaliza para o algoritmo que esse tipo de clareza precisa alcançar pessoas que ainda acham que o problema é falta de motivação, quando na verdade é falta de continuidade. Continue presente. A mente ainda vai testar, vai sugerir pausas, atalhos, exceções. Isso é esperado. O padrão antigo não sai em silêncio, ele negocia. E toda negociação é uma tentativa de retorno. Você não precisa vencer a mente. Precisa apenas não entregar o comando. Sustente. É assim que o padrão muda. Existe um detalhe que quase ninguém considera quando fala em mudança mental. O corpo aprende mais rápido que a consciência. Mesmo quando você decide continuar, o corpo ainda carrega memórias do padrão antigo, sensações, impulsos, micro-reações. É por isso que, em muitos momentos, a mente até sabe o que fazer, mas algo interno puxa para trás. Não é sabotagem consciente. É hábito fisiológico associado ao padrão mental anterior. Napoleon Hill ensinava que pensamentos repetidos por longos períodos criam trilhas automáticas no subconsciente.
Essas trilhas não desaparecem só porque você decidiu pensar diferente. Elas enfraquecem apenas quando deixam de ser usadas. Enquanto isso não acontece, qualquer pausa no novo padrão permite que o antigo volte a comandar sem esforço. É por isso que a mente retorna sozinha. Ela não retorna porque é mais forte. Retorna porque é mais antiga. Isso explica por que tantas pessoas dizem: eu sei o que fazer, mas não consigo sustentar. O problema nunca foi saber. O problema sempre foi permitir interrupções enquanto o corpo ainda reconhece o padrão antigo como referência. Hill falava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com consistência emocional, não aquilo que é entendido intelectualmente. Quando você para, mesmo que por pouco tempo, a consistência emocional do novo padrão se quebra. A Bíblia confirma essa lógica quando diz, Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecer, nesse contexto, não é apagar da memória, é parar de reforçar. Avançar não é intensidade, é continuidade. O texto não fala em correr mais rápido, mas em não olhar para trás. Olhar para trás é reativar o padrão antigo. Jesus ensinava algo semelhante quando falava sobre o fermento que leveda toda a massa. Um pequeno elemento, repetido e mantido, altera o todo. Mateus 13 mostra isso com clareza. O fermento age enquanto ninguém vê, mas só funciona se permanecer. Se for retirado, a massa volta ao estado anterior. O padrão mental funciona da mesma forma. Agora, conecte isso com a sensação de estagnação financeira. A maioria das pessoas até muda o pensamento por alguns dias, às vezes semanas. Mas diante da primeira pressão, volta a reagir como antes. Compra para aliviar tensão, adia decisões, racionaliza erros. Napoleon Hill dizia que a riqueza não responde a tentativas, mas a estados mentais estabilizados. Enquanto o estado oscila, o resultado oscila junto. Existe um custo invisível nesse vai e volta. Cada retorno ao padrão antigo ensina ao subconsciente que a nova decisão é temporária. Com o tempo, a mente começa a tratar qualquer tentativa de mudança como algo provisório. Isso cria cinismo interno. A pessoa começa a desacreditar em si mesma sem perceber, não por falhar uma vez, mas por repetir a interrupção. Pouca gente fala sobre isso porque é desconfortável assumir. É mais fácil culpar a falta de tempo, o ambiente, as pessoas ao redor. Mas Napoleon Hill era claro, a mente só respeita decisões que sobrevivem ao desconforto inicial. Ele chamava isso de teste silencioso da decisão. Não é um teste externo, é interno. E ele acontece exatamente quando você pensa que já fez o suficiente. A Bíblia descreve esse ponto em Hebreus 10:36, quando fala sobre a necessidade de perseverança para alcançar a promessa. Perseverança não é entusiasmo prolongado, é permanência quando o entusiasmo acaba. A promessa, nesse caso, não é algo místico, é a consolidação do novo padrão. Agora, observe a diferença entre quem muda de verdade e quem vive recomeçando. Quem muda não negocia com a mente nos dias comuns. Não discute se merece parar. Não interpreta desconforto como sinal de erro. Entende que desconforto é parte do processo de substituição. Hill ensinava que o velho hábito luta para sobreviver exatamente quando começa a perder espaço. É um último recurso, não um sinal de derrota. Esse entendimento muda a relação com o cansaço. O cansaço deixa de ser um problema e passa a ser um marcador, um sinal de que o padrão antigo está sendo desafiado. A maioria foge nesse ponto, a minoria permanece. E é por isso que os resultados se concentram sempre nas mesmas mãos. Esse like ajuda o algoritmo a identificar que esse conteúdo não é entretenimento, é direcionamento mental.
e precisa alcançar quem ainda está preso nesse ciclo de parar e voltar. Esse gesto não é automático, ele sinaliza valor real. E valor real é o que rompe ruído. Napoleon Hill reforçava que o sucesso não é criado por grandes decisões isoladas, mas por pequenas decisões mantidas quando ninguém está observando. A mente aprende com o que você sustenta no silêncio. Cada dia, sem interrupção, enfraquece o padrão antigo, mesmo que você não sinta nada diferente. A ausência de sensação não é ausência de progresso. Jesus falava sobre isso quando dizia que o reino não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20 e 21 deixa isso claro. O processo é interno antes de ser visível. Quem espera sinais externos para continuar sempre para cedo demais. Agora, traga isso para o seu dia comum. O momento em que você normalmente relaxaria a vigilância é o momento mais importante. Não porque exige esforço extra, mas porque exige continuidade. É ali que o padrão se decide. Não nos dias bons, nos dias neutros. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada se constrói quando a pessoa faz o que decidiu fazer mesmo sem vontade. Não por rigidez, mas por direção. Vontade é volátil. Direção é estável. Enquanto você confunde uma com a outra, o padrão antigo continua vencendo. Poucos estão dispostos a sustentar sem aplauso, sem resultado imediato, sem emoção. Mas é exatamente isso que separa quem muda de quem apenas tenta. O padrão antigo depende de interrupções para sobreviver. O novo depende apenas de continuidade. E isso, por si só, já define o rumo. Há um momento específico em que a mente tenta te enganar, dizendo que agora já está tudo sob controle. Esse é o ponto mais perigoso de todo o processo. Não porque você esteja errado, mas porque a mente antiga aprende rápido a se camuflar. Ela deixa de se apresentar como resistência aberta e passa a se apresentar como maturidade, equilíbrio. Não preciso mais me vigiar tanto assim. É exatamente aí que o padrão antigo volta a operar sem ser percebido. Napoleon Hill alertava que o maior erro de quem tenta mudar é confundir alívio com consolidação. Ele dizia que o subconsciente aceita qualquer relaxamento prematuro como sinal de que a decisão não era definitiva. A mente não trabalha com discursos internos. Ela trabalha com comportamento observado. Quando você reduz a atenção, mesmo achando que já venceu, o subconsciente entende. Isso foi só uma fase. E começa a reorganizar tudo de volta. Observe como isso acontece de forma sutil. Não vem um pensamento explícito de desistência. Vem uma pequena concessão. Um pensamento automático que você deixa passar. Uma reação antiga que você não corrige. Um hábito mental que você tolera só dessa vez. Napoleon Hill chamava isso de retorno por tolerância. Não é o erro grande que destrói o progresso. É o pequeno erro aceito sem correção. A Bíblia descreve esse ponto com precisão quando diz, Cantares 2:15, as pequenas raposas que devastam as vinhas. Não são os grandes ataques que arruinam o processo. São as pequenas permissões. Jesus ensinava isso de outra forma, quando falava sobre ser fiel no pouco. Lucas 16:10 não trata de moralidade, trata de padrão. Quem não sustenta no pequeno, não sustenta no grande. Agora, traga isso para o funcionamento diário da sua mente. Enquanto você acredita que já pode relaxar, o padrão antigo está apenas aguardando confirmação. Napoleon Hill dizia que hábitos não morrem, eles são substituídos. Enquanto o novo hábito não ocupa todos os espaços, o antigo continua disponível. E basta uma brecha para ele reassumir.
quase ninguém percebe que a mente antiga não precisa vencer discussões. Ela só precisa cansar você de vigiar. Por isso, ela se torna mais silenciosa com o tempo, menos conflito, menos atrito, mais sensação de normalidade. E é exatamente isso que faz tanta gente regredir sem perceber quando isso aconteceu. Existe um custo psicológico alto nisso. Cada retorno silencioso enfraquece a confiança interna. A pessoa não se sente derrotada, mas se sente confusa. Não entende porque, mesmo sabendo tudo, continua vivendo os mesmos resultados. Napoleon Hill afirmava que essa confusão é resultado direto de decisões interrompidas. A mente passa a duvidar da própria capacidade de sustentar direção. A Bíblia confirma esse efeito em Oséias 4:6, quando fala sobre o povo perecer por falta de conhecimento. Não é conhecimento teórico, é conhecimento aplicado e sustentado. Saber e não sustentar produz mais dano interno do que não saber, porque cria divisão interna. Tiago fala disso quando descreve a instabilidade da mente dividida. Não é falta de fé, é falta de continuidade. Jesus ensinava que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6 não fala apenas de dinheiro, fala de direção mental. Ou você sustenta um padrão ou sustenta outro. Alternar não é neutralidade, é submissão ao mais antigo. Repare como a maioria das pessoas vive nesse meio termo, nem totalmente inconsciente, nem totalmente consciente, nem totalmente decidida, nem totalmente rendida. E esse lugar consome energia sem produzir avanço. Napoleon Hill chamava isso de estado de deriva mental. A pessoa sente que está sempre quase lá, mas nunca consolida. Agora, perceba a responsabilidade que surge quando isso fica claro. A partir desse ponto, não dá mais para dizer que foi sem querer. Não dá mais para fingir que não percebeu o mecanismo. Existe um antes e um depois desse entendimento. Antes havia ignorância funcional. Agora, a escolha consciente. É exatamente por isso que quase ninguém gosta desse tipo de clareza, porque ela remove as desculpas confortáveis. Mostra que o problema não é falta de oportunidade, nem de técnica, nem de ajuda. É falta de sustentação quando a mente pede alívio. Napoleon Hill insistia que liderança pessoal começa nesse ponto, quando você não negocia com a própria mente. Poucos assumem isso de verdade. A maioria prefere continuar tentando de tempos em tempos. Isso dói menos no curto prazo, mas custa caro no longo. Cada tentativa interrompida reforça a identidade de quem começa e não termina. E identidade, uma vez formada, passa a dirigir decisões futuras. Agora que você enxerga isso, existe uma consequência natural. Não uma obrigação externa, mas um posicionamento interno. Não se trata de prometer nada grandioso. Se trata de não permitir mais o retorno automático. Escreva agora nos comentários: eu não negocio mais com o meu padrão antigo. Esse ato não é performático. Ele força sua mente a sair do estado passivo e assumir posição. Napoleon Hill ensinava que decisões verbalizadas criam tensão criativa interna. A Bíblia reforça isso quando fala do poder da palavra em Provérbios 18:21. Palavra é direção, não magia. Continue atento ao que acontece dentro de você a partir daqui. Repare como a mente tenta minimizar o que foi dito. Tenta transformar em algo óbvio. Isso também é defesa. O padrão antigo tenta se dissolver no discurso para não ser confrontado na prática. Não se trata de vigiar tudo com rigidez. Se trata de não autorizar o retorno automático. Cada vez que você percebe e corrige, mesmo sem emoção, o novo padrão ganha território. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aprende mais com correções repetidas do que com grandes atos de força. Jesus falava que o caminho é estreito não porque é difícil, mas porque exige atenção constante.
Mateus 7 não descreve sofrimento, descreve foco. Largo é o caminho de quem se distrai. Estreito é o de quem sustenta. A diferença entre quem muda e quem retorna não está em talento, fé ou inteligência. Está na disposição de permanecer quando a mente pede pausa. É aí que o comando se estabelece, e enquanto esse comando não é entregue, o processo continua acontecendo, mesmo que silenciosamente.